Cara, tu sabia que só no Brasil são feitos aproximadamente 57,6 milhões de posts no Instagram todos os dias? No Facebook, esse número é maior ainda. São cerca de 151,2 milhões de posts diariamente. Somando, a expectativa é que a gente tenha 209 milhões de posts feitos todos os dias pelos brasileirinhos. Por mim, por você. E a gente tá falando de feed, de stories, de tudo isso, tá? Não tô falando de Twitter, não tô falando de TikTok, de Threads, nem nenhuma outra rede social dessa. E por que que mesmo com tudo isso, a gente sempre fica com essa sensação esquisita de que a gente tá perdendo alguma coisa? Hoje, eu quero falar com você sobre um conceito que pode mudar um pouquinho da tua relação com o tempo. E ele se chama Yama. Os nossos ancestrais não tinham que escolher entre 20 opções de pizza no iFood na hora que eles queriam comer uma pizza. Talvez porque ele também não tinha pizza pra comer, mas isso é só um detalhe. Mas também não tinham que escolher entre milhares de filmes porque também não tinham televisão, mas é só um outro detalhe. Ou ferramentas que eles precisavam usar. Porque tinha ferro, fogo e a varetinha ali e no máximo a roda. A vida deles era inclusive muito mais simples, porque com poucas opções você tem menos ansiedade. Só que em 2025, meu amigo, minha amiga, a história é outra. A gente vive num buffet infinito de opções. E obviamente que isso não é tão bom quanto parece, porque se você tá vendo isso aqui até agora, é porque você já entendeu do que eu tô falando. E pra gente que trabalha com marketing, com comunicação, com criatividade, esse fluxo constante de informação gera uma sensação muito ruim de que a gente tá perdendo alguma coisa. Porque, óbvio, se eu tô parando pra ver um vídeo, tem alguma outra coisa acontecendo muito importante que eu tô deixando de saber. Na psicologia, toda essa abundância, ela tem um nome, que se chama sobrecarga da escolha. E é engraçado porque a psicologia já estudou que quanto mais opção a gente tem, menor a nossa satisfação com as coisas e, por consequência, maior a nossa ansiedade. E é por isso que essa sobrecarga da escolha, ela é chamada, na verdade, de paradoxo da escolha. Porque, por exemplo, eu escolhi gravar um vídeo ao invés de dobrar e guardar minhas roupas. Alguns estudos apontam que o nosso córtex pré-frontal, é sempre bom a gente trazer esse tipo de informação, esse tipo de dado, de estudo, porque aí vocês levam a sério, né? Porque se for só o cara aqui falando, ninguém vai levar a sério. Mas o nosso córtex pré-frontal, que é a parte responsável pela tomada de decisão do nosso cérebro, ele simplesmente fica sobrecarregado ao tentar processar tantas alternativas, levando a uma resposta e a um estresse mais elevado. E é por isso que você se sente tão cansado na hora de decidir qual nova estratégia mirabolante de marketing você precisa bolar, ou então qual série que você vai ver na hora que você descansar, se é que você descansa, né? E aqui entra uma outra perspectiva muito interessante do que a gente entende como psicólogos evolucionistas. Eles acreditam que a resposta que a gente dá a esse estresse, eles acreditam que essa resposta de estresse que a gente dá ao fazer essas escolhas, ao ter tantas escolhas, é adaptativa. A gente aprendeu a se adaptar a essa dinâmica. E a tese deles, ela é embasada numa coisa também ancestral. Porque imagina quando a gente era simplesmente caçador e coletor e que ser excluído ou não participar de certas atividades daquela tribo, daquela comunidade, poderia ter consequências muito graves para a sobrevivência desse indivíduo ou até mesmo para o sucesso reprodutivo. Porque, não sei se você sabe, mas no final tudo é sobre o sexo. Era um mecanismo de pertencer muito crucial. Mas no mundo de hoje, esses mecanismos são constantemente ativados por uma gama de experiências que a gente pode buscar o tempo todo, tá disponível no nosso smartphone. O resultado disso é uma ansiedade no tempo. A gente tá o tempo todo com um medo constante de não estar aproveitando ao máximo o nosso tempo que é tão limitado. Porque isso cria um ciclo muito vicioso onde cada escolha parece muito urgente e nenhuma delas consegue satisfazer a gente. E é daí que surge esse conceito que eu achei genial, e não é meu, mas eu achei genial pra trazer um pouco mais de alívio pra essa cabecinha criativa que tá aí, porque me ajudou bastante, é por isso que eu tô compartilhando contigo, que é o Yama, You Are Missing Out. Traduzindo mal e porcamente, porque meu inglês é pior do que qualquer coisa, você está sempre perdendo. Aceita. E é a mais pura verdade, porque a gente sempre vai estar perdendo alguma coisa, um show, um conteúdo, um curso, sei lá, uma oportunidade, tá tudo bem. A gente não controla isso. O Yama, inclusive, é diferente do Jomo, que é o Joy of Missing Out, que é simplesmente uma alegria forçada. Porque a gente não tá tentando aqui encontrar alegria em perder as coisas. Pelo contrário, a gente só tá aceitando, porque o que cabe a gente a não se aceitar? Essa realidade de experimentar tudo, ela é simplesmente impossível. E a realidade, ela é muito complexa, e é por isso que a gente tem que entender como é que as coisas funcionam. Então, ao invés de ficar lutando ou tentando criar sistemas em que você vai absorver o máximo de coisa possível, e não, eu vou usar uma IA que vai resolver tudo. O Yama, ele é simplesmente aceitar que somos criaturas finitas em um mundo de conteúdo infinito. Tá, mas como é que a gente leva o Yama pra nossa realidade, pro nosso dia a dia? Eu vou tentar trazer aqui 3 passos simples, porque todo conteúdo pede isso agora, né? Mas o primeiro é que, antes da gente escolher, a gente tem que reconhecer quais são nossas limitações. Ao dizer sim para um novo projeto, para uma nova ferramenta, ou para uma nova estratégia de conteúdo, você tá necessariamente dizendo não para muitas outras coisas. Isso aqui, inclusive, serve como um argumento. Aquele cliente que não quer gravar vídeo, não quer aparecer nos stories, ele tá tomando uma escolha.
E é uma escolha dele, porque ele é uma pessoa adulta. Eu falo muito isso e eu vou falar isso em 400 vídeos aqui no canal. E tá tudo certo, porque reconhecer isso traz um alívio quase que imediato e ter que otimizar traz esse alívio, essa pressão de ter que otimizar tudo. Porque vamos ser sinceros, aceita que você não vai conseguir ver todos os vídeos do YouTube, você não vai conseguir ler todos os relatórios de tendência, você não vai conseguir zerar teu feed. É muito mais sobre escolher uma direção e se comprometer com ela. A segunda coisa aqui é a gente escolher, durante a experiência, a gente escolher se manter presente e focado nela. Cara, você tá vendo um vídeo? Não mexe no telefone. Você tá vendo um curso? Não mexe no telefone, sabe? Tipo assim, a gente tá o tempo todo querendo a próxima grande coisa e calma. Porque o objetivo aqui não é forçar a alegria, não é forçar a aceitação, não é forçar nada disso. É simplesmente viver o que você escolheu viver. Se você escolheu, viva isso. Calma. E por último, mas não menos importante, o terceiro ponto aqui é que depois que isso acontecer, depois que você consumir, depois que isso passar, não fique pensando se foi a escolha certa. Você teve uma experiência única entre as milhares de outras possíveis e isso é ótimo. Porque a gente precisa resistir àquele impulso de ficar pensando se a gente fez a escolha certa. Até porque o certo, o errado não existe. Tipo, o bem e o mal não existe. É o que eu falo, a realidade ela é complexa. É apreciar o trabalho realizado e, obviamente, os aprendizados que veio desse trabalho, sem se preocupar excessivamente com o que poderia ter sido. Mas fala pra mim, tu já conhecia o Yama? Tu já aplicou alguma coisa dessa na tua rotina? Conta aqui nos comentários como é que tu lida com essa sensação de estar sempre perdendo. Porque o que eu mais gosto do Yama é que ele é muito honesto. Você não vai dar conta de tudo e você não precisa dar conta de tudo. Quando a gente aceita essas limitações, a gente começa até a fazer escolhas com mais curiosidade e com menos ansiedade. E talvez, só talvez, a gente descubra que perder não é tão ruim assim. Você sempre vai perder alguma coisa e essa pode ser a melhor notícia do teu dia. O nosso valor humano hoje, ele é muito mais medido pelo que a gente consome do que pelo que a gente cria, como a gente vive ou quem a gente é. E se a gente quer melhorar as coisas ou mudar de vida, a gente tem que mudar a forma como nós e o sistema no qual a gente está inserido veem um ser humano normal. O nosso valor está no que a gente produz e no que a gente consome. Ser humano não basta para justificar o nosso direito de existir. Deveria ser, mas não é. E isso só vai acontecer, essa mudança só vai acontecer se a gente conseguir minimamente desmantelar a forma como o valor é definido em todo esse sistema no qual a gente está inserido. E então, talvez, enxergando humanos como humanos novamente, né?